Olá, queridas, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou seguir aqui no tema de abdominoplastia, mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dicas de abdominoplastia, tanto para antes da cirurgia, como durante, como após a cirurgia, e responder algumas perguntas comuns que me fazem em relação a essa cirurgia, tá bom? Então, em primeiro lugar, se você está gostando do conteúdo, curte, compartilha com aquela amiga que você acha que esse vídeo pode ser importante, que possa ajudá-la. E comenta aqui embaixo a sua dúvida em relação à abdominoplastia que eu vou fazer questão de responder para você, tá bom? Então vamos lá. Caso eu não tenha respondido no vídeo, né, se tiver alguma outra dúvida, pode colocar aqui embaixo. Então vamos lá. A abdominoplastia é aquela cirurgia que vai remover o excesso de pele, a flacidez do abdômen, né? Então a intenção da cirurgia é remover esse excesso de pele, geralmente após a gestação ou após uma perda de peso importante. Então só recapitulando aí o que é a abdominoplastia. Preparo para a cirurgia, né? Então o ideal é que você esteja num peso bom, né? Aí que você esteja com um percentual de gordura controlado no corpo, tá bom? Independente da distribuição de gordura, que você tenha um percentual de gordura controlado, isso vai influenciar muito o seu resultado e o risco da sua cirurgia. O ideal é que você tenha também alguma prática de atividade física, tá? De preferência até de musculação, tá bom? Porque isso dá mais contorno à cirurgia. E que você tenha um hábito de vida relativamente saudáveis, tá bom? Que você não fume, não beba muito, enfim. Que você seja uma pessoa saudável, tá bom? Uma outra coisa que também muitas pacientes perguntam, e eu acho que é uma coisa que eu acho muito importante para a cirurgia de abdominoplastia, a associação de lipo com a abdominoplastia, tá bom? Então eu vou falar isso daqui para começar o nosso vídeo, que é a associação dessas duas cirurgias, tá bom? Eu acho que a lipo, eu falo para meus pacientes, é a cirurgia que dá o tchan para a abdominoplastia, tá? Então a abdominoplastia ela vai realmente remover o excesso de pele, vai refazer o umbigo, vai melhorar a flacidez. Mas quem traz o tchan dessa cirurgia, quem dá a cintura, quem dá o contorno, quem faz as marcações na abdominoplastia, quem vai fazer o umbigo encaixar mais bonitinho ali no meio, né, através da marcação aqui da linha alba, é ali. Então são duas cirurgias que a gente associa muito, são poucos os casos que a gente faz a abdominoplastia de forma isolada, a grande maioria delas a gente associa a lipo, tanto para trazer cintura como para trazer contorno, para o bumbum, para as costas, para flanco, para marcação no abdômen. Então para tudo isso a lipo entra muito bem. E hoje em dia ainda mais para fazer enxertos de gordura, né, tanto no reto abdominal como nos oblíquos. Então a lipo ainda traz a possibilidade de a gente enxertar a gordura nos músculos e dar mais contorno, dar um aspecto mais atlético para esse abdômen, de certa forma mais natural, porque o umbigo, o abdômen reto ele não é natural, né? O abdômen com curvas ele é mais natural. Então a primeira coisa importante que eu falaria para vocês é sempre pensar na associação de lipo e abdominoplastia, tá bom? Essa associação vai muito bem, eu gosto muito dos resultados quando essas duas cirurgias são associadas. Depois mais pro final a gente vai falar de outras associações, mas basicamente associar lipo e abdominoplastia vai muito bem. Outra coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui em relação à abdominoplastia é a altura do corte, tá? Eu gosto de fazer o corte bem baixinho, principalmente no centro da abdominoplastia, e subir ele um pouquinho para as laterais. Como que a gente vai subir as laterais? Aí depende um pouquinho de como é o quadril da paciente, se ela é mais longilínea, brevilínea, né? Se ela é mais brevilínea, a tendência é não subir tanto, ficar um pouco mais reto. Se ela é longilínea, subir mais. E para alguns casos específicos, eu peço para que a paciente traga um biquíni para a gente tentar acertar mais de acordo com o que ela busca aí de altura de cicatriz, tá bom? Então isso também pode ser feito. Qual o motivo principal de eu gostar de descer bem a cicatriz no meio? Bom, quando o bebê cresce ali na barriga da paciente, esse crescimento do bebê no início ele é mais na pelve do que no abdômen. Então, grande maioria das pacientes que tem flacidez abdominal, ela também tem uma flacidez pélvica. Quando a gente desce o corte ali no meio, na parte mais central, a gente trata essa flacidez pélvica também. A gente consegue um resultado bem mais legal, mais harmônico, trata a flacidez pélvica e ainda consegue um corte mais baixo ali na parte central, né? Que é muito importante para as pacientes, para ela não ficar tão limitada em relação ao biquíni ou a calcinha, ela pode usar bem baixinho, que isso não vai mostrar a cicatriz. Então, do ponto de vista estético, é melhor uma cicatriz mais baixa, e para corrigir essa flacidez aí da região pélvica,
E também a gente sempre consegue personalizar um pouco em relação ao que a paciente quer, de acordo com o biquíni e roupa íntima que ela gosta de usar. Outra coisa importante, além da altura do corte, é o umbigo, né? Então o que é tão importante do umbigo? O mais importante é a gente tentar fazer o umbigo ficar o mais natural possível, né? Se o umbigo ficar artificial, ele entrega que a paciente fez abdominoplastia. Se ele ficar natural, as pessoas não vão saber que você fez abdominoplastia. Isso é muito interessante. Então, como que a gente consegue fazer um umbigo mais natural? A gente deixa ele mais em pezinho e fazer ele mais estreitinho, né? Então, fazer um umbigo mais verticalizado do que horizontal. E usar uma pelinha do fundo do umbigo, deixar lá no fundo e fazer a pele de cima do novo abdômen, buscar a pele lá do fundo, né? Isso vai fazer com que a cicatriz fique lá para dentro do umbigo, então não fica uma cicatriz exposta para fora. E essa dobrinha da pele descendo dá mais naturalidade para o umbigo, né? Então é muito importante também a gente buscar essa naturalidade do umbigo da paciente. Isso é muito interessante e a gente faz em todas as nossas cirurgias, sempre buscando naturalidade, com alguns detalhes diferentes de uma paciente para outra, depende da altura dela e do quadril, mas no geral tentar fazer o mais natural possível e buscar a altura do umbigo, ela tem que ser na altura da crista ilíaca, então esse osso lateral aqui nosso, se fosse traçar uma linha entre as duas cristas, o umbigo teria que estar ali nessa altura, tá botando nem muito baixo nem muito alto, na altura certinha ali das cristas ilíacas, tá bom? Outra coisa importante aí pra gente falar de abdominoplastia, que muitas pacientes têm dúvidas em relação ao dreno, né? Então, como boa parte das minhas abdominoplastias eu associo a lipoaspiração, eu acho super interessante o uso de dreno. A gente não usa dreno por muitos dias, eu uso dreno por 7 dias, tanto atrás quanto na frente, quando associado a lipo. Esses drenos eles vão desinchar a paciente de forma muito mais rápida, então a recuperação muda muito. O paciente que não usa dreno, ela incha muito mais nos primeiros dias. O dreno que funciona e ele drena esse excesso de líquido nos primeiros dias, ele diminui dor da paciente, né? Então, quando a paciente acumula menos líquido, ela tem menos dor. Então, só por isso eu já acho que o dreno vale a pena, né? Porque quanto menos dor sentindo no pós, melhor. Então o dreno ele te traz um incômodo de ter que carregar ele e tudo, mas ele tira bastante da dor. E uma paciente aí com 1 mês, 2 meses de operada que usou dreno, ela tem um pós bem mais tranquilo e um resultado mais aparente ali com 2 meses do que a que não usou. A que não usou vai estar mais inchada, tá bom? Então eu gosto bastante de dreno, acho que muitas pacientes têm medo dele, mas ele não é vilão em todos os casos. Em alguns casos ele traz muitos benefícios. Obviamente, casos de pacientes bem magrinhas que não vão fazer muita lipo, a gente pode, em alguns casos, não utilizar o dreno. Existem algumas formas também de a gente diminuir o tempo de uso de dreno através de uma sutura que a gente chama aqui no Brasil de pontos de Baruch. A gente vai fixando o abdômen, diminuindo o espaço morto e aí a gente consegue usar dreno por menos tempo. Mas com lipo e com lipos maiores, né? Hoje as nossas lipos aqui da minha clínica, elas giram em torno de 4, 5, 6 litros, então acho que vale a pena usar dreno por conta do volume de lipo ser grande. Então, essa é a minha opinião em relação a dreno. Outra coisa que muitas pacientes perguntam é a questão de cirurgia associada. Que cirurgias eu posso associar à abdominoplastia? Bom, falei no começo do vídeo que a gente mais associa é lipo. As duas casam muito bem, são complementares. Outra dúvida que a gente recebe muito doutor, o meu caso é lipo ou abdominoplastia, né? Então não é lipo ou, é lipo e. Ou só lipo ou abdominoplastia, mas na grande maioria dos casos a gente associa as duas cirurgias, né? Então não é uma ou outra, elas tratam coisas diferentes, tá? Então elas são cirurgias que podem ser associadas muito bem. Outra cirurgia que a gente associa muito é a mama, né? Seja a mastopexia com prótese ou mamoplastia redutora, pode ser associada à abdominoplastia também. Algumas que a gente tem feito menos, a cruro, que é a retirada de excesso de pele da coxa ou do braço, bráquio, mas que com as tecnologias de retração de pele a gente tem feito menos, tá? Só mais em casos aí de cirurgia pós-bariátrica, tá? Mas a gente pode associar todas as cirurgias com abdominoplastia, lembrando que é importante a gente ponderar riscos sempre. Então, a paciente vai fazer uma lipoabdominoplastia, será que é interessante associar a mama? Tem que ser uma paciente com uma saúde boa, que faça atividade física, que tenha uma rotina aí bem mais saudável para a gente pensar em associar aí já 3 cirurgias, tá bom? Então, sempre ponderar risco. Agora, para o pós-operatório, né? Se eu tivesse que dar uma dica, 2 dicas, se eu tivesse que dar 2 dicas importantes aí para o seu pós-operatório de abdominoplastia, para que você tenha um pós tranquilo e com muito menos riscos,
seriam tomar água. Então, uma paciente em pós-operatório de abdominoplastia tem que tomar aí 3 litros de água pelo menos por dia. Se ela fez lipo junto, é mais, até 3 a 4 litros por dia para repor todo esse líquido, né? Uma paciente que ela faz uma desidratação no pós, porque não está se hidratando bem, ela faz dor de cabeça, tem enxaqueca, pode fazer náusea e vômito, ela fica desanimada. Quando levanta da cama pode fazer queda de pressão. E tudo isso pode ser resolvido com simples ação, com a simples atitude ali de ingerir líquido. Então, uma paciente bem hidratada é uma paciente que vai ter um pós muito mais tranquilo. Então, se tivesse que dar, a primeira dica seria tomar bastante água, tá bom? Já se prepara por isso, já prepara o mindset para tomar muita água no pós, que isso com certeza vai mudar aí o pós-operatório da sua abdominoplastia, tá? Outra coisa importante é andar. Então, um dos maiores riscos para essa cirurgia aí, tanto para lipo como abdominoplastia, é o risco do desenvolvimento de trombose, né? Isso pode fazer uma embolia. A gente nunca teve um caso aqui no consultório, mas é uma coisa que a gente está sempre de olho e a gente está sempre orientando os pacientes. Então, a paciente que se movimenta mais, ela tem muito menos risco de desenvolver esse tipo de complicação por conta da melhor circulação ali da corrente sanguínea ali na perna da paciente, na panturrilha, diminuindo o risco de desenvolvimento de trombose, tá bom? Então, tanto melhorar a circulação andando, né, a gente chama de deambulação, quanto se hidratar bastante para diminuir o risco desse tipo de complicação. Lógico que também existem medicações, uso de meia, mas isso vai mais da indicação do médico, mas para você, paciente, o mais importante é tomar água e andar, tá bom? Uso de cinta, uso de placas a gente utiliza de rotina, isso vai variar de cirurgião para cirurgião, mas em média aí 2 a 3 meses de cinta e placa, e drenagens linfáticas aí para também ajudar, auxiliar na drenagem desse líquido que acumula e também tornar o pós-operatório mais confortável para a paciente, tá? Então, eu acho que se eu tivesse que resumir aqui um pouquinho as nossas principais dúvidas e conselhos aí para abdominoplastia seriam esses. Se você tiver qualquer outra dúvida que eu não falei aqui e você gostaria de me perguntar, fica à vontade, comenta aqui nos comentários, vai ser um prazer responder para você. E se esse vídeo te ajudou, você está planejando aí sua abdominoplastia, você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, comenta aqui e compartilha aí com alguma amiga que você acha que pode ajudar. E não esquece de seguir a gente aqui no canal, tá bom? Um beijo!